Hoje eu vou trazer aqui pro canal um dos assuntos mais pedidos, se não o mais pedido, desde que eu lancei o review do Retroid Pocket Flip 2, que tá aqui comigo, que é emulação de Nintendo Switch. Por algum motivo as pessoas estão muito interessadas em emular esse console, e eu vou trazer o teste de alguns jogos, além de falar um pouquinho sobre como funciona a emulação desse console. Para gravar esse vídeo, eu decidi esvaziar um cartão microSD, peguei minha coleção completa de Nintendo Switch, e decidi trazer o máximo de jogos que eu puder para vocês. E sim, Nintendo, todos os jogos que eu vou mostrar nesse vídeo eu tenho de forma digital ou física. Então não adianta mandar advogado, não adianta bater o pé, não tô aqui fazendo apologia à pirataria. E tudo que eu vou mostrar daqui para frente eu comprei de forma absolutamente legítima. Tudo que eu vou mostrar aqui eu gastei dinheiro para comprar. Nesse vídeo, a gente vai estar focando aqui no Retroid Pocket Flip 2. E lembrando que tudo que eu mostrar para esse aparelho aqui, vale também para o Retroid Pocket 5. Já que esses dispositivos são absolutamente iguais por dentro, eles têm o mesmo hardware. Então tudo que eu mostrar aqui vale para os dois, beleza? Então vamos pro vídeo. Uma coisa bem chata dos emuladores de Switch é que você vai ter que ficar trocando de emulador de acordo com o jogo que você quer jogar. Então não existe ainda um único emulador que seja capaz de entregar um bom desempenho em todos os jogos, por exemplo. Cada um vai performar de forma diferente. E além disso, você ainda tem que vir dentro do emulador e ficar alterando o driver da GPU. Eu tô aqui com 3 drivers, o padrão e mais 2 que eu instalei por fora. E cada jogo você vai ter que experimentar em um driver diferente, com uma resolução diferente. Você vai ter que alterar aqui também as configurações para trocar entre o modo TV e o modo portátil. Alguns jogos vão precisar que você altere o nível de precisão da emulação, ou até mesmo a resolução, colocar em 0,75 vezes para que o jogo consiga rodar melhor. Ainda é necessário, infelizmente, muitos pequenos ajustes para que os jogos rodem. E esses ajustes devem ser feitos de forma individual, jogo a jogo. Então vamos começar nossos testes com o Advance Wars 1+2 Reboot Camp. Esse jogo está rodando de forma absolutamente perfeita. Estou rodando ele aqui no Yuzu. Então, apesar de você ver uma certa flutuação de FPS, não tem nada perceptível de problemas nessa emulação. Pelo pouco que eu joguei, eu consegui ver que realmente está impecável. O próximo jogo da lista é o Captain Toad. Ele tá rodando também de forma perfeita. Eu diria que é um 60 FPS cravado aqui. Eu tô rodando ele no emulador Sudashi, então recomendo fortemente. A performance dele tá igualzinha ao Nintendo Switch. Finalmente a gente tem um jogo aqui na lista que não é da Nintendo. Estamos falando do Crash Bandicoot 4. Ele não roda perfeito, ele roda abaixo de 60 FPS. Outro detalhe é que eu também tenho que rodar ele no modo portátil, com cerca de 0,75 de resolução, ou seja, é uma resolução bem abaixo.
mas é jogável. Eu não diria que é perfeito, mas dá pra jogar tranquilamente nessa frame rate. Talvez fazendo mais ajustes você consiga um desempenho ainda melhor do que eu consegui. Ah, e aqui ele tá rodando no emulador Yuzu. E falando em Crash Bandicoot, vamos continuar aqui com mais um jogo dessa franquia, que é o CTR, Crash Team Racing. Pra mim, esse jogo é melhor do que Mario Kart, talvez seja uma opinião polêmica. E ele tá rodando muito bem aqui, em modo dock com a resolução 1x, ou seja, se você fizer ajustes, talvez você consiga até um frame rate melhor do que eu tô aqui, que não tá 30 FPS cravado, mas tá praticamente isso. Então tá rodando muito bem aqui no emulador do Switch, é um jogo belíssimo. E um detalhe, eu não consegui rodar ele nos 3 emuladores que eu mostrei no começo do vídeo. Eu tive que usar outro emulador chamado Skyline para poder conseguir rodar uma corrida desse jogo. Todos os outros estavam fechando ao tentar iniciar a corrida. E aqui a gente tem mais um jogo espetacular, que é o Cuphead. Esse é um dos jogos mais difíceis que eu já zerei, então você vai precisar de uma performance excelente, e felizmente é exatamente o que entrega aqui. A gente consegue rodar tanto bosses quanto as fases de Run and Gun de forma perfeita, com 60 FPS cravado, sem nenhum glitch gráfico, tá absolutamente impecável o Cuphead no emulador Yuzu com os drivers padrão. Outro jogo que tá rodando de forma impecável e praticamente sem nenhum glitch gráfico e com 60 FPS cravado é o Donkey Kong Tropical Freeze. Esse jogo aqui, pra mim, ele é o melhor jogo de plataforma de todos os tempos. Donkey Kong é minha franquia preferida da Nintendo, então recomendo fortemente que você jogue esse jogo aqui. Ele vai estar rodando com 60 FPS cravado em modo dock, tanto no Yuzu quanto no Citron.
Um jogo excelente, mas que infelizmente não roda de forma perfeita aqui, é o Dragon Ball FighterZ. Esse jogo, ele não vai rodar muito bem no modo dock, então recomendo que você utilize o modo portátil. Talvez considere utilizar 0,75 de resolução, e mesmo assim ainda há o risco de haverem alguns crashes, ou seja, do jogo fechar sozinho. Foi o que aconteceu comigo durante a gravação desse vídeo, mas pelo que eu pesquisei, a comunidade já criou um patch para solucionar algum desses problemas. Eu não sei se vai resolver todos os casos, mas existe um patch disponível para esse jogo. Então aqui ele está rodando no Citron, eu testei também no Yuzu, e infelizmente o resultado é muito parecido. Ele roda com uma performance aceitável, mas eventualmente o jogo vai fechar sozinho. Outro jogo que eu não posso deixar de recomendar para vocês e que está rodando aqui de forma perfeita com 60 FPS cravado no Yuzu é o Hades. Até para quem não gosta de roguelike, roguelite e gêneros do tipo, esse jogo aqui é fantástico. Ele vai ser a exceção, ele vai ser o jogo que você provavelmente gosta. E claro, ajuda quando ele está rodando de forma perfeita, 60 FPS cravadinho. E o jogo também fica lindo nessa tela OLED. Então recomendo demais que você teste Hades para Nintendo Switch. O indie que você não pode deixar de jogar é o Hollow Knight. Esse jogo também está rodando de forma perfeita nos emuladores de Switch para Android, e tanto no Yuzu quanto no Sudashi e outros emuladores você vai conseguir, sem precisar configurar muita coisa, em 60 FPS cravado. E esse é outro jogo que vai ficar lindo numa tela OLED do Retroid Pocket, então recomendo que você jogue até que saia o Silksong um dia, quem sabe. Eu testei também Kirby and the Forgotten Land, que é o jogo 3D do Kirby, e infelizmente os resultados não são consistentes. Eu diria que esse jogo aqui tá jogável no máximo, se você for tolerante a um frame rate abaixo de 30 FPS e que vai ficar flutuando. Então dá pra jogar, mas eu não recomendo ainda, pelo menos nessas configurações que eu utilizei aqui. Talvez alterando para o modo portátil e colocando ali 0,75 de resolução e mexendo em outras configurações, você consiga um desempenho melhor, mas infelizmente ele só é ok aqui no Yuzu, que foi onde eu testei, e no Citron também.
Mario 3D World ele vai ter um desempenho bem aceitável aqui nos emuladores, tanto no Yuzu quanto no Citron. Você vai conseguir rodar ele a 60 FPS, desde que seja no modo portátil, mas ele tá com a resolução 1x aqui ainda, e o desempenho tá tipo super jogável. Dá pra zerar esse jogo aqui completinho, do começo ao final, não vi nenhum bug gráfico, não vi travamento, acho que tá perfeito. Já o Bowser's Fury, que vem incluso dentro do Mario 3D World, ele não vai ter o mesmo desempenho impecável que o Mario 3D tem. Ele vai oscilar ali entre 25 e 30 FPS. Pelo pouco que eu testei, é uma frame rate jogável ainda. Eu não percebi nenhum bug gráfico. Então, talvez com mais ajustes, talvez alterando a resolução ou alguma configuração de emulador, você consiga um desempenho que seja um pouquinho mais estável do que eu consegui aqui nos meus testes. Mas você pode ver que o frame rate está sempre ali beirando os 30 FPS. E o Mario Odyssey? Bem, esse que é um dos carros-chefes do Nintendo Switch, ele vai rodar bem próximo dos 60 FPS. O único porém é que você vai ter que colocar no modo portátil e utilizar uma resolução de 0,75, que não é ideal. Mas a frame rate ela vai ficar ali sempre perto dos 60 FPS. Às vezes, em raros momentos, ela vai dar uma queda para 50 FPS, mas eu acredito que seja completamente jogável. Eu fiz testes tanto no Yuzu, quanto no Citron, quanto no Sudashi, e em todos eles ele performou de forma muito parecida. E o Mario Rabbids? Bom, esse daqui, o primeiro jogo deles, o Kingdom Battle, ele não vai rodar bem em emulador algum. Infelizmente, eu testei em vários emuladores diferentes. Eu testei no Citron, no Yuzu, no Sudashi. E a melhor forma que eu consegui fazer ele rodar, ele ainda vai ser cheio de bug gráfico. Você pode ver aqui no vídeo alguns momentos em que a tela vai ficar piscando verde, onde era para ser sombra. As cores também estão erradas, elas estão um pouco saturadas demais. A performance é ok, ela varia às vezes, ela cai muito às vezes pra casa dos 20 FPS quando não deveria. Então assim, eu diria que é jogável, mas com muito bug gráfico. Eu esperaria mais, eu esperaria drivers melhores, ou até mesmo a evolução do software dos emuladores para jogar esse daqui. Que inclusive é um dos jogos que eu considero subvalorizados. Ele é excelente, ainda não joguei o segundo jogo da franquia, mas o primeiro é muito bom. E o Mario RPG? Ele roda bem, pelo menos no Citron, que foi onde testei,
mas ele infelizmente ainda tem umas inconsistências ali. Tem momentos em que ele cai para 40 FPS e tem momentos em que ele vai manter os 60 FPS ali cravado. Então, acho que vai depender da área do jogo. Eu não tive nenhum problema também com o jogo fechando sozinho, dando crash ou nada do tipo. Então eu acho que é jogável, mas saiba que vai ter alguns momentos em que a performance vai cair um pouquinho. Então talvez ajustando entre o modo dock e portátil, ou alterando a resolução e mexendo nas configurações de emulador, você consiga uma performance mais estável. Mas eu acho que da forma que tá, dá para jogar perfeitamente. Mario Tennis, infelizmente, esse eu nem consegui jogar. Tentei em vários emuladores, alterei configuração, testei dock, portátil, resolução mais baixa, ele sempre travava e nada que eu fizesse alteraria o resultado. Em nenhum dos casos eu consegui sequer jogar uma partida, ele sempre travava e me tirava do jogo antes mesmo que eu pudesse passar da cutscene inicial. O Mario Wonder, apesar de rodar bem, sem problemas gráficos, ele não entrega uma performance consistente. Ele está sempre variando ali entre os 40 e os 60 FPS, o que eu particularmente considero uma variação muito excessiva. Se fosse na casa dos 50 por 60, talvez eu diria que dá para jogar perfeitamente, mas nesse caso, nas fases em que eu testei, nos emuladores em que eu testei, nas configurações em que eu testei, eu não consegui fazer com que essa variação diminuísse, ou seja, ele vai ter ali uma performance instável. Não tem bugs gráficos, mas infelizmente ele não entrega estabilidade. Talvez se você alterar as configurações, baixar a resolução, você consiga uma performance mais estável do que a que eu consegui, mas eu ainda tenho dúvidas se ela é suficiente para você jogar esse jogo aqui tranquilamente. O Mario Kart é mais um na lista dos que rodam, não tem tantos bugs, mas infelizmente a performance não é estável. Então, como você pode ver aqui, ela está variando bastante ali na casa dos 30, dos 40, 50 FPS, mas ela não se mantém. Eu testei também em 3 emuladores diferentes e eu não tive sucesso em conseguir uma performance melhor do que essa. Talvez só baixando a resolução, e mesmo assim eu não tenho garantia de que ela vai entregar uma performance que você consegue jogar isso de forma confortável. Lembrando que é um jogo de competitividade, então você precisa de uma performance pelo menos estável, até porque tudo está se movendo, para não ficar ali uma experiência que vai te causar um desconforto por conta da instabilidade. Eu não recomendo o Mario Kart por enquanto. Se você achar alguma configuração que funciona, me avisa aqui, mas eu infelizmente eu não consegui. E vamos aqui para mais um Mario 2D, New Super Mario Bros. U Deluxe. Esse jogo aqui, que é originalmente lá do Wii U, ele tá rodando perfeitamente, 60 FPS cravado, sem bug, sem nada. E recomendo. Não vai ser o melhor Mario 2D que você vai jogar, mas em termos de performance, o emulador vai entregar exatamente a experiência que você tem no Nintendo Switch.
Metroid Dread. Esse aqui eu diria que dá pra jogar tranquilamente, apesar de ter uma pequena ali variação de FPS, em que às vezes ele cai pra casa dos 50, dos 45 FPS nos piores casos, mas na maior parte dos casos ele vai rodar beirando 60 FPS de forma bastante estável e sem muito bug gráfico. Então tô bem confiante que dá sim pra você jogar esse jogo do começo ao final, pelo menos aqui no Yuzu, que foi onde eu testei. Trazendo aqui mais um Metroidvania, esse aqui é o Ori and the Blind Forest, jogo belíssimo, tanto visualmente, quanto na história, quanto na música, e ele tá rodando de forma muito boa aqui, não vai rodar 60 FPS o tempo todo, ele vai ter algumas quedas, algumas variações, mas eu recomendo que você experimente alterar as configurações de resolução ou de dock versus portátil e afins, e ver se você consegue uma performance mais estável. Mas eu senti que, pelo menos durante o período que eu joguei ele, que ele entrega uma performance bastante jogável. Ele vai flutuar em alguns momentos, mas no máximo ali caindo para 50 FPS. Pikmin 3, esse é um jogo que eu acho que tá rodando de forma praticamente perfeita, praticamente igual ao Nintendo Switch. Você vai perceber ali raríssimos momentos de variação de 28 para 30 FPS, às vezes cai no máximo para 25, mas é praticamente imperceptível isso e ele não tem bug gráfico, ele não tem travamento, não tem nenhum tipo de problema. Eu acho que tá perfeitamente jogável aqui. E apesar de não ter avançado tanto ainda no jogo para garantir que isso vai se comportar assim ao longo de toda a duração dele, mas eu acho que pelo pouco que eu testei eu me sinto bem seguro de afirmar que a performance dele é bem estável. E vamos começar aqui o teste de um Pokémon. Esse aqui é o Pokémon Legends Arceus, ou Arceus, depende de como você chama aí. E ele entrega uma performance até satisfatória, sem bugs gráficos, sem travamentos, sem crashes e nem nada do tipo. Mas não é uma performance estável. O próprio jogo no Switch ele não vai rodar a mil maravilhas. A gente sabe que os jogos de Pokémon não são nenhuma aula de otimização e que eles realmente sempre rodam ali abaixo de 30 FPS, às vezes com frame rate estável. Mas nesse caso aqui, em algumas áreas ele vai entregar uma performance bem satisfatória, beirando ali os 25 para 30 FPS. Só que nas áreas de cidade, que você vai ver no finalzinho do clipe, ele já cai para 20 FPS, já fica uma performance bem abaixo.
Mesmo assim, dá pra jogar. Não vai ser uma experiência muito confortável, mas dá pra jogar. Mas se tem um Pokémon que vai rodar de forma perfeita, sem bug e 60 FPS cravado, é o novo Pokémon Snap. Esse aqui eu não penso duas vezes antes de recomendar. Realmente a performance está impecável e dá pra você jogar perfeitamente do começo ao final e o jogo é lindo. Ah, e os controles de movimento também funcionam muito bem. E aí, com o tamanho do dispositivo, com essa telinha aí de 5.5 polegadas, eu achei que fica uma experiência muito legal e você jogar também com o motion controle movimentando o seu dispositivo. Esse jogo aqui eu confesso que eu me surpreendi. Esse aqui é o Pokémon Shining Pearl e ele tá rodando perfeitamente com 30 FPS cravado, bastante estável, sem bug, sem travamento. Quer dizer, eu tive um travamento na hora de iniciar o jogo, ou seja, na hora que o professor pergunta ali o seu nome, manda você escolher como é o visual do seu personagem, o jogo fechou algumas vezes, mas aí eu fui trocando de emulador e tentando de novo, tentando. Depois que eu passei daquela tela, tá impecável. Joguei ele por algumas horas, inclusive, e não tive nenhum problema. Então eu acho que aqui é uma experiência 30 FPS sim, mas 30 FPS bem estável, com gráficos bem bonitos e sem bugs. Speed Showtime. Eu confesso que eu não tinha jogado esse jogo ainda no Switch, minha cópia estava lacrada, eu abri justamente para gravar esse vídeo. O que eu tenho a dizer é que ele está rodando sem muito bug, mas a performance dá uma flutuada sim entre os 20 e os 30 FPS. Talvez aqui seja mais um caso daqueles em que alterando as configurações entre portátil e dock e mexendo na resolução e outras configurações de emulador, você consiga uma performance melhor. Então vale a pena testar esse jogo e ver se você consegue algo mais estável do que isso. Mas pelo menos o que eu consegui já está bem jogável. Shadow Generation. Então esse aqui, tanto no 2D quanto no 3D, ele tá entregando uma performance bem estável, ali na casa dos 30 FPS, mas felizmente estável. Então ele não vai te causar nenhum tipo de desconforto. Eu também não percebi bugs gráficos
muito graves nesse jogo. E acho que tá valendo muito a pena jogar ele aqui no emulador. Me perdoem os fãs de Sonic por esse gameplay aqui que eu tô gravando, porque eu sou realmente muito ruim. Eu adoro Sonic enquanto franquia, enquanto personagem, mas pra jogar eu sempre fui horrível. Então me perdoe aí por estar assistindo esse gameplay. Appears after jumping. Zero in on enemies and take them down. Hitting the left and right rails while grinding. Yoshi's Crafted World. Esse jogo aqui eu já tinha te mostrado lá no review do Retroid Pocket Flip 2 e ele roda muito bem, ele roda praticamente beirando a perfeição. Talvez eu arrisco dizer que ele roda melhor do que no próprio Switch. Só que um porém é que ele precisa que a precisão gráfica esteja no modo extremo, o que vai causar o que pode causar uma certa lentidão em algumas partes. E além disso, eu tive outro problema, que foi o jogo travar ou fechar sozinho pelo menos 2 vezes enquanto eu gravava esse vídeo. Em outras vezes que eu joguei eu não tive tanto problema, mas eu não sei se foi alguma atualização recente ou enfim, o que é que aconteceu, mas eu tive problema sim com travamento. Talvez você consiga jogar esse jogo do começo até o final sem passar por esse problema de travamento e com uma performance muito boa. Então, acho que dá pra jogar. E finalmente chegamos nos Zeldas. Vamos começar pelo Breath of the Wild, esse ícone do Switch, e que eu acho que ele tá rodando muito bem. Ele não tá rodando aqui de forma perfeita, impecável não, mas ali se você setar no modo portátil, recomendo, não é o caso desse vídeo, mas recomendo que você até experimente o 0.75 de resolução para ver como é que fica, se ele vai entregar uma performance mais estável, mas a verdade é que ele tá entregando ali uma performance 28 para 30 FPS em áreas fechadas e nas áreas abertas você vai encontrar um pouquinho mais de oscilação, por volta dos 25 FPS, mas é bem jogável e, como eu te falei, eu não mexi muito nas configurações e se você experimentar algumas alterações ali, você provavelmente vai encontrar uma que te entrega um frame rate muito mais estável do que esse que eu consegui. Então eu acho que Zelda Breath of the Wild é sim um jogo que dá pra você jogar de forma confortável aqui no Retroid Pocket Flip 2. Aqui temos o Zelda Skyward Sword e você vai perceber que ele está entregando aqui um FPS cravado, pelo menos aqui nessa área fechada. Quando eu for lá para fora você vai ver que a frame rate vai permanecer estável. E assim, me perdoem pela qualidade do vídeo, em que eu não mostro muita área, em que eu não mostro combate, eu não mostro nada do tipo, mas existem diversos relatos aí da comunidade, do pessoal que jogou isso aqui por horas e mais horas e não teve muito problema com crash, nem com o frame rate caindo. Esse é um jogo que dá pra você jogar sem dúvidas do começo ao final num Retroid Pocket Flip 2.
E aqui eu tô usando o emulador Yuzu. Nos outros emuladores que eu testei eu não tive sucesso e aqui tá rodando perfeito. Então recomendo que você use o Yuzu para rodar o Skyward Sword. E finalmente mais um Zelda, esse aqui de fato você joga com a Zelda, que é o Echoes of Wisdom. A frame rate ele não tá absolutamente estável, mas eu diria que a performance tá muito boa. Ele dá pra jogar perfeitamente. Agora tem um problema que eu notei aqui que eu considero relativamente grave, que é, na área da cidade, você vai ver que há um desfoque ali, um efeito de desfoque, em que o desfoque tá na área errada, então ela tá cobrindo o personagem, tá como se fosse um bug gráfico mesmo, você não consegue enxergar muita coisa quando você tá no mapa aberto. Eu não sei se tem como resolver isso alterando a precisão gráfica ou alguma outra configuração no emulador, mas esse é um problema que eu notei. Talvez tenha patch ou alguma coisa pra arrumar esse problema, fica aí o aviso. Como vocês viram, a experiência nesse tipo de portátil ainda não é perfeita para Nintendo Switch. Muitas vezes, o gargalo de performance não vai ser necessariamente o hardware. Na maioria das vezes é o software, ou seja, o emulador que não está preparado ainda para receber aquele tipo de jogo, ou até mesmo coisas como drivers e afins. Então a gente vai ter jogos que rodam de forma absolutamente perfeita, como se estivessem rodando no hardware original, às vezes até melhor, e a gente vai ver jogos também que vão ter ali 1000 defeitos gráficos, que vão ter uma FPS baixíssima, ou até mesmo que vão travar e você não vai conseguir jogar. Ainda é algo que eu diria que funciona caso por caso. Não dá para você afirmar que a emulação do Switch ela é boa ou ruim, porque ela depende do jogo e depende da combinação de emulador e driver que você está utilizando. A gente sabe que houve aí um desaceleramento recente por conta da Nintendo ter ido atrás das pessoas que desenvolvem esses emuladores, e aí teve toda uma confusão jurídica acerca dos emuladores, mas a gente viu também que a comunidade logo retomou o desenvolvimento. Então, hoje existem diversas opções aí disponíveis pela internet de emuladores de Switch, e o desenvolvimento continua. Ele é promissor, mas ele ainda tá longe de ser perfeito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso eu não tenha testado algum jogo que você gostaria de ter visto, deixa aqui nos comentários o nome do jogo e eu farei questão de testar. Se ele tiver na minha coleção de jogos em mídia física ou em mídia digital, eu vou testar pra você e vou te falar aqui nos comentários mesmo como é que ele roda. Bom, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso, e eu vou trazer mais vídeos exatamente como esse aqui, onde eu testo dezenas de jogos de algum console específico. Então vai ter vídeo de PS2, PS3, Wii U, GameCube, Wii, enfim, o que você puder imaginar rodando nesse aparelho, eu vou trazer aqui mais uma vez. Eu agradeço você ter assistido aqui comigo até o final e tchau!